Tudo na vida tem um primeiro passo, uma iniciativa, algo que a pessoa precisa fazer para que um processo se inicie e ela possa obter ganhos depois, através do seu empenho e das consequências do seu empenho. Na questão da espiritualidade, qual é o primeiro passo? Como se efetua ele? Ora, o primeiro passo é interior, porque a espiritualidade é algo interior. É um trabalho consigo mesmo, no silêncio, na observação dos eventos e dos acontecimentos. Mas essa observação não se pode dar intelectivamente, racionalmente. De nada vai adiantar o ser humano ficar no piloto automático da sua mentalidade, racionalizando, cismando, pensando, articulando pensamentos, analisando, fazendo síntese, sintetizando. Não é assim que o ser humano consegue perceber as coisas e entendê-las. O ser humano só pode entender algo de fato com o seu espírito, com a sua vida interior, com a sua intuição. A compreensão de algo é intuição. A compreensão de algo não é mero pensamento. O pensamento sozinho, sem uma intuição a fundamentá-lo, nada é. Um pensamento sozinho é apenas algo emprestado, algo que o ser humano capta, ou melhor, que o ser humano cata fora dele, ou que é introjetado em sua mente pelo sistema, pelo marketing, pelas ideologias, pelos dogmas, pela depravação. Então, o ser humano precisa atuar para além do pensamento. O pensamento precisa se tornar apenas o último passo de todo um processo que se inicia dentro dele. O primeiro passo é interior. E o primeiro passo, ele é o mais importante. É o passo decisivo que vai permitir outros passos na sequência. Toda iniciativa do ser humano precisa ser interior, precisa ser espiritual, para que demais acontecimentos possam se dar numa cadeia de acontecimentos que tenha a sua origem no espírito. Sempre a origem das coisas na vida humana precisa estar no espírito. O espírito é que precisa dar o primeiro passo em tudo. A sua vontade é decisiva. A sua vontade precisa se tornar a diretriz, o fundamento, a base, o apoio de onde o ser humano parte. É algo muito simples de entender. Quem não tem um apoio, quem não tem uma base de sustentação, quem não tem um fundamento, ele afunda em meio às diferentes ofertas do mundo. Ele naufraga, se perde em meio a tudo isso por não dispor de uma referência. Uma referência é sempre algo interior, porque é algo individual. A verdadeira referência é individual. Ela surge de dentro para fora. Ela é resultante da atuação do espírito. Uma referência, ela não pode ser catada fora. Vez ou outra, tudo bem, alguém pode nos orientar, mas nós não podemos o tempo todo sermos orientados por alguém. Se quisermos ser orientados o tempo todo, abrimos mão da nossa responsabilidade individual. Nós mesmos precisamos procurar referências nessa vida, numa solidez interior, numa solidez espiritual, numa solidez intuitiva.
Então esse é o primeiro passo que o ser humano precisa dar em sua vida, para que ele se torne o protagonista da sua vida, o autor da sua história, o direcionador das suas caminhadas, capaz de ouvir dentro de si as recomendações e as orientações da vida. E tudo isso é espiritual. Isso não é mental em sua origem. Isso se torna pensamento, por fim, depois que a intuição atravessa as cavidades da alma, chega ao cerebelo e, por fim, ao raciocínio, onde surgem os pensamentos. Mas o ser humano não pode querer efetuar o processo ao contrário, fazendo dos pensamentos a base, buscando nos pensamentos o primeiro passo. O primeiro passo jamais pode estar nos pensamentos, porque o raciocínio não se capacita a dar o primeiro passo. Qual é a visão existencial do raciocínio? Qual é a sensibilidade do raciocínio? Qual é a capacidade de deliberação que o raciocínio tem? Qual a capacidade de captação que o raciocínio tem? Ele não tem capacidade nesse sentido. Ele não tem capacidade alguma nesse sentido, porque tudo isso cabe ao espírito. Tudo isso cabe ao espírito e cabe a ele dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre interior. O primeiro passo, ele precisa irradiar de dentro para fora, para que depois os passos externos possam ser dados. Todo passo externo, ele tem como origem e fundamento um primeiro passo interior. Falo dos passos bem-sucedidos de uma vida sólida, pautada na espiritualidade. É nesse sentido que eu falo de uma vida que atende às recomendações espirituais. Alguém que trabalha o seu espírito o torna a base para que o primeiro passo possa ser dado em tudo, em qualquer situação, em qualquer deliberação, em qualquer escolha, em qualquer ato. Quando o ser humano faz isso, ele consegue alcançar uma clareza no olhar, porque a clareza pertence ao espírito, não à mente. A mente está sempre cheia de pensamentos, de desejos, de contradições, de vaidades, e nela o ser humano não encontra orientação e muito menos clareza. A clareza está na simplicidade, na naturalidade. Tudo o que é simples e natural é claro, direto e objetivo. E aquilo que é complexo e que é complicado é confuso ao mesmo tempo. E a mente, se ela não atua como um instrumento do espírito, mas procura suplantá-lo e se colocar acima do espírito, quando o ser humano confere ao seu ego mental o poder de decisão nas escolhas da vida, ele não dispõe de clareza alguma, ele não sabe o que quer, ele decide no impulso imediatista, na busca por recompensas apenas, por reconhecimento, por prazeres, ostentação, vaidade. Então a mente leva o ser humano a promover escolhas erradas. A mente leva a escolhas erradas porque não lhe cabe escolher, não lhe cabe dar o primeiro passo. Não lhe cabe concluir coisa alguma nas questões fundamentais da vida. Não lhe cabe apontar caminhos. Não lhe cabe orientar. Não lhe cabe nada disso. A mente precisa estar no seu lugar, como um instrumento. E ela pode dar o seu passo e deve dar o seu passo ou os seus passos quando for conveniente, quando for necessário, melhor dito, quando surgir o seu momento.
Assim que a intuição surge dentro do ser humano, assim que o primeiro passo surge de dentro para fora e a intuição atravessa as cavidades da alma, chegando ao cerebelo e vários passos vão se dando e por fim chega ao cérebro frontal, então sim a mente deve dar o seu passo ou os seus passos. Na sequência do primeiro passo que foi dado pelo Espírito, intuitivamente. Esse é o caminho natural, onde um passo segue o outro e onde a caminhada leva para algum lugar, porque o primeiro passo parte de um lugar sólido, bem orientado, bem conduzido, com clareza, com lucidez, com simplicidade e naturalidade, com senso de justiça. Então, a consciência interior do ser humano é o foro de onde o indivíduo deve partir ao promover escolhas, ao dar o primeiro passo. Esse foro íntimo é que deve fornecer o primeiro passo, para que os demais passos possam se suceder uns aos outros de forma eficiente, levando a algum lugar. Mas quando a mente quer escolher tudo sozinha, os passos se contradizem, os passos se chocam, os passos se enosam e o indivíduo cai. Quando o ser humano segue apenas a sua mente, ele se contradiz tanto que ele enrosca seus pés e acaba caindo. Por quê? Porque a clareza não pertence ao raciocínio, mas apenas ao espírito, que é pronto, como disse Cristo. O Filho de Deus falou: o espírito é pronto, mas a carne é fraca. A mente faz parte da carne. Não cabe a ela a função de julgar, de decidir. O juiz dentro de nós é o espírito. O juiz dentro de nós é o espírito. Ele é que deve julgar, porque o espírito, quando desperto, está em harmonia com as leis espirituais, ou seja, com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela reflete na consciência do ser humano. A consciência, quando desperta, obedece à vontade do Criador. E quando o ser humano segue as recomendações da sua consciência, ele está em paz. Mas quando ele contraria as orientações da sua consciência, ele experimenta a insatisfação, o conflito, a agonia. Por quê? Porque a consciência, tendo clareza da diferença entre o certo e o errado, acusa o ser humano, o oprime, no sentido dele reordenar a sua vida. Porque uma consciência que é soterrada pela mente, porque a mente é que soterra a consciência, ela se revolta contra a mente na tentativa de novamente reordenar a hierarquia, colocando o espírito, colocando a consciência acima da mente. E nessa tentativa de reordenar a hierarquia, surge dentro do ser humano um desconforto, surge dentro do ser humano o conflito, surge dentro do ser humano o sentimento de culpa, aquele mal-estar, onde o indivíduo sabe muito bem onde errou e o que precisa fazer para consertar o erro. Isso a consciência interior promove. A consciência interior nunca pode ser enganada e ela nunca engana. O que acontece é a mente soterrar a consciência, a sufocando, mas mesmo assim ela continua lá, no fundo, nas profundezas, pressionando as mentiras mentais, buscando arrancar de cima de si os escombros mentirosos da mente. Então, a consciência interior sempre pressiona o ser humano de dentro para fora, não lhe deixando em paz
enquanto ele não fizer a coisa certa. A consciência não deixa o ser humano em paz enquanto ele não fizer a coisa certa. Então esse é o primeiro passo que o ser humano precisa dar em tudo nessa vida. O primeiro passo é interior, ele parte do espírito, parte da intuição, parte da consciência interior. Essa é a orientação que o ser humano deve seguir, da sua intuição, da sua consciência. E se eu fizer, os demais passos exteriores serão alinhados, levarão para algum lugar. E assim o indivíduo conseguirá também alcançar a realização, a satisfação, o bem-estar e a paz de espírito. Porque a paz de espírito ela é resultante de uma vida em harmonia com a consciência interior. E a falta de paz, a agonia, o desassossego é resultante da desobediência frente às recomendações da consciência interior. Então, se o ser humano quer viver em paz, ele precisa atender às recomendações da sua consciência, da sua intuição. Precisa dar o primeiro passo nesse sentido, de dentro para fora, no intuito de reordenar a hierarquia, de permitir que a hierarquia espiritual se estabeleça no ser humano, tendo o espírito em cima e a mente embaixo, apenas como um instrumento que serve para verbalizar, por fim, a vontade do espírito depois que ela se manifesta de dentro para fora, efetuando sempre o primeiro passo no foro íntimo, no foro espiritual, na consciência interior. É lá que deve partir o primeiro passo, de lá deve partir o primeiro passo, para que os demais passos externos possam ser bem-sucedidos. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!